Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Sul-Americana, finalíssima. E a gente já vai para o Explicando LDU. A gente fez Explicando Fortaleza, agora a gente vai trocar uma ideia sobre o adversário do Fortaleza nessa grande finalíssima, numa semana especial. E um agradecimento antes da gente começar. O canal deu uma bombada muito legal. Principalmente nessa última semana, por conta da torcida do Fortaleza. Então fica aqui o meu agradecimento por vocês terem gostado, por vocês terem compartilhado, terem comentado aqui. E é óbvio que eu vou pedir que vocês façam tudo de novo, porque isso daqui é o YouTube, então eu preciso que vocês façam também, para que a gente possa ampliar essa discussão de futebol para todo mundo, beleza? Então chega de falas, pedidos e agradecimentos e vamos direto à análise, porque é o mais importante. Primeira coisa. Não tem o número de informações que se tinha no vídeo do Fortaleza. Por quê? Porque basicamente a gente não tem acesso aos dados nem do Campeonato Equatoriano, nem da Sul-Americana. Então, o que a gente tem de acesso para padronizar as coisas são as informações mais espaciais e menos uma questão de relação de forças entre jogadores. Quem que é o melhor zagueiro, melhor ponta, quais as alas a gente vai ter com mais dificuldade. A gente vai explicar isso espacialmente, mas a gente não vai ter aquele perfil, né, e aquela pontuação que geralmente a gente tem aqui. Então vamos lá. Como geralmente vem jogando a equipe da LDU nessa Sul-Americana e principalmente no Campeonato Equatoriano? Você tem o goleiro uma linha com 4 defensores. Então o Quinones na esquerda, o Facundo Rodrigues e o Ricardo AD são 2 centrais. Na lateral direita você tem o José Quinteiro, tá? Geralmente. Quando você vai para o trio de meio campo, você pode ter dois trios de meio campo. Basicamente você vai ter o Piovi, o Martínez e o Johan Julio. O que acontece geralmente para a gente organizar as ideias? Quando a LDU passa a jogar com o Alvarado na esquerda e o Ibarra na direita, com o Guerreiro mais centralizado, você passa a ter 2 pontas, de fato, que vão receber mais fora e vão tentar centralizar, tá? O que vai acontecer, ou o que pode acontecer enquanto alternativa, aí a gente está olhando para o camisa 21 e camisa 10, tá? Que é o Alvarado, a camisa 10, 21 é o Julio. Eles podem colocar o 26 também, tá? E o 26 e o 21 disputam posição como esse cara centralizado, mas também disputam a posição com o Alvarado quando ele não joga geralmente. Que aí você colocar 2 meias mais centralizados e ter um pouco mais de movimentação dos laterais também fazendo esse percurso até a linha de fundo, tá? Então depende muito de como for a escalação, e obviamente você vai saber isso na hora do jogo, mas tem essa organização que eu acredito que vai ser a titular. E tem uma outra com uma pequena variação de movimentação, mas é muito pequena, tá? Não modifica o que a gente vai falar nesse vídeo agora, beleza? Essa é a organização. Como que ela funciona de fato? Ou seja, a gente está olhando em um plano bem estático dela, a gente está olhando aí a disposição de campo, como se fosse aquela abertura de qualquer programa esportivo, né? Você coloca ali os jogadores expostos em campo de acordo com as posições. O detalhe é que não ficam assim, obviamente, em campo, né? Qual é o posicionamento médio desses jogadores? Você passa a ter essa formação. O que isso quer dizer? Basicamente, você tem, e aí eu vou começar meus desenhos, tá? Você passa a ter o goleiro um pouco mais à frente, tá? Mais ou menos na altura ali da marca do pênalti. Você tem 2 zagueiros que não saem muito, então eles vão percorrer um caminho, mas eles ficam mais centralizados nessa posição na hora de realizar as ações. Ou seja, eu tenho 2 zagueiros um pouco mais recuados, não vão marcar a pressão. Podem subir para temporizar. O que é temporizar? Basicamente, é só para atrapalhar o ritmo do adversário. Não necessariamente você vai querer recuperar a bola. Se recuperar, show. Se não recuperar, tá tudo certo. Mas você vai ter esses 2 aqui mais fechados. 2 laterais quase na linha dos 2 meio-campistas centrais. Então você forma uma primeira linha, a famosa linha de 4. A primeira linha de 4, lá ele, né, neste momento. E aí você passa a ter uma descida do Guerreiro para fazer parede para a passagem dos 2 pontas. Os 2 pontas passam nas costas do Guerreiro, saindo da ponta e indo em direção à parte central. Então, é esse movimento geralmente que acontece.
eu tenho o guerreiro, ele vai descer, ele desceu, recuperou, os dois vão fechando no facão e se recupera, você passa a ter um ataque com dois te atacando em velocidade pelas pontas, e aí confunde. Por que confunde? Basicamente você está olhando para esse cenário com a vinda desses dois pontas entre a linha do lateral e do zagueiro. Então é uma situação onde os volantes já foram, porque pararam no guerreiro, e aí você tem entre o lateral e o zagueiro essa bola enfiada para um dos dois fazer essa infiltração e poder finalizar. Então temos esse primeiro ponto de organização que é muito importante da gente entender. Segundo ponto que é muito importante da gente entender. Agora a gente já tem o posicionamento, entender como que funciona a movimentação e que área que eles ocupam. Então a gente já entendeu como que é a primeira movimentação, agora a gente passa a entender quais áreas eles vão ocupando, ou seja, não são fixos assim, eles vão se movimentando no campo e preenchendo uma área. Qual área que cada um vai preencher? O goleiro vai preencher exatamente a área composta pela frente do gol, né? Pela linha da pequena área para frente, até a linha do gol. Temos já o primeiro zagueiro pela direita, que ele vai ficar, não é um cara que vai subir muito, sobe obviamente nas bolas paradas, mas não vai subir muito com bola rolando. O lateral pela esquerda, então de novo, a gente está posicionando agora e entendendo a movimentação. Ele pode subir para dar apoio quando a equipe estiver atacando lá na frente, mas ele não vai subir toda hora, ele não vai participar dessa construção como se fosse, por exemplo, um jogo estilo Fluminense. Então ele não vai fazer o que o Nino ou o Felipe Melo fazem, de tocar muito essa bola, de buscar o volante, não. Eles vão jogar um pouquinho mais rápidos, mais próximo até mesmo do estilo do próprio Fortaleza do que de outras equipes com posse de bola. Quando você tem o lateral direito, e aí começam as organizações ofensivas deles. Quem dá essa amplitude e também a profundidade pela direita é esse lateral. Então esse lateral recebe essa bola e ele consegue percorrer todo esse caminho que está em azul para vocês na tela. Então perceba que a gente já vai ocupando as áreas. E aí, se pela direita eu tenho um cara que vai subir bastante, pela esquerda eu passo a não ter um cara que vai subir. Então ali onde se espera que vá cair o Iago Pikachu ou o Marinho, você já não tem essa situação de muito espaço. O lateral esquerdo da LDU acaba ficando um pouco mais. O lateral esquerdo sobe bastante. E aí talvez seja uma boa para o Guilherme nesse espaço. Tá? Vamos um pouco mais à frente, temos o primeiro meio-campista central. Esse é o cara que fica um pouco mais. Tá? Então você tem já uma organização, por quê? Porque se eu tenho um cara que vai subir pela lateral, eu preciso de um volante que fique um pouco mais, de um meia central que acabe descendo e recompondo à medida que esse cara vai subindo. Quando eu vou para a esquerda, eu passo a ter um cara que movimenta mais. Ele vai movimentar mais como? Mais lateralmente. Por quê? Porque se eu tenho um cara, e aí vale a pena a gente destacar aqui e voltar um pouco. Se eu tenho esse cara tendo que fazer esse movimento, então perceba, meu lateral subiu, esse cara deslocou para cá. O que vai fazer esse cara que estará aqui, né, que é o próximo? Esse cara, ele tem que vir para cá também. Ele vai balanceando a equipe. Então esse é um cara que vai deslocar muitas vezes, não só para fazer a saída, mas como esse cara sobe bastante, ele também vai deslocar lateralmente. Eles não saem da mesma linha, mas eles vão deslocando lateralmente para ir equilibrando. Como você tem um lateral que não sobe, ele desloca muito mais à direita do que à esquerda, apesar de deslocar à esquerda para dar apoio para passe, não necessariamente para compensar na marcação ou compensar um possível ajuste de marcação. Tá? Quando a gente passa para o camisa 10 deles, né, para o 10, vou colocar em termos corretos, né, para o meia armador deles, né, o camisa 10 é o ponta deles, mas para o meia armador é o cara que vai percorrer toda essa faixa. Então é o cara que organiza a situação para você. Então esse cara aqui, ele vai onde mais vezes? Vai mais à esquerda, justamente porque meu lateral não vai subir. Então ele vai movimentar mais à esquerda para compensar, eu preciso ocupar esse espaço. E essa movimentação que ele passa a ter mais lateral no sentido de preencher toda essa faixa, permite com que ao descerem os jogadores ou ao movimentar, ele vai compensando. Então ele é um jogador que vai compensar mais do que aparecer muito, ele vai compensar na movimentação. Tá? Vamos agora para a ponta pela direita. Quando a gente vai para a ponta pela direita, você tem um jogador mais
menos pé na linha, como tá, né? Seria um jogador, por exemplo, posicionado aqui. Você tem um jogador menos pé na linha e um jogador mais centralizado. Por quê? Porque a movimentação dele é essa daqui. Então ele sai dessa ponta, sim. Então ele vai cair mais pela ponta, mas ele vai sair mais central. Ele vai em direção à área. Por quê? Porque quem vai dar amplitude aqui e quem vai dar profundidade nessa parte, explorar essa parte de campo, por exemplo, é meu lateral. Então esse jogador sai, principalmente nas descidas do guerreiro, que a gente falou lá no começo do vídeo. Ele pega essa bola nessa parte central e roda essa bola para o ataque dos dois pontas. Se vocês olharem os gols da LDU contra o São Paulo, foram 2 gols assim. O guerreiro sai, recupera essa bola e aí atacam com 2. Tá? Mais ou menos, muito mal comparando, é o que fazia o Real Madrid de vez em quando descia o Benzema. Você faz uma parede, um falso 9 e encontra passes nos pontas, e esses pontas passam a finalizar muito mais do que vinham finalizando normalmente nos jogos. Tá? Quando a gente vai para a esquerda, eu tenho um jogador que desce um pouco mais também. Então, assim, eu tenho um jogador que consegue articular essa jogada logo de cara, mas é um jogador que, de novo, no mesmo nível desse ponta direito, é um jogador que vai aproveitar essas ações do guerreiro, de descida do guerreiro, para recuperar essa bola, para ter uma parede ali de fato e poder fazer o giro. Na hora que ele faz o giro, ele vai encontrar esses 2 pontas aí, tá? E aí, é claro, você tem o guerreiro, você percebe como ele já vai descendo no posicionamento médio, e aí essa chegada na parte ofensiva é basicamente ações relacionadas a quando não se consegue construir rapidamente essa jogada, e aí você tem 2 pontas abertos, você tem os meus laterais passando, então eu consigo centralizar um pouco mais, ou bola também parada, que aí ele vai para a área. Não vai ser o cara que vai cobrar, obviamente. Ele vai para a área e aí o cabeceio, as ações dele são todas voltadas dentro da área também. Tá? Então, temos esses pontos iniciais para a gente analisar. O que a gente pode dizer da LDU em termos de ocupação de espaço? Isso daqui. Ela vai povoar basicamente o centro dessa jogada. Então você tem um meio campo onde desce o guerreiro, eu tenho 2 alas que vão fechar um pouco mais, eu tenho 2 meias centrais e um 10 modificando de posição aqui quase de segundo atacante. Então perceba como eu vou fechando todo mundo mais central e eu consigo ocupar bem a região do campo. Então se eu precisar descer e marcar muito baixo, eu só desço esse bloco de jogadores. Se eu precisar subir em algum momento, eu só subo esse bloco. O grande detalhe, e a gente vai voltar lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, é o seguinte. Onde está a fragilidade dessa equipe? Porque, obviamente, a gente está falando de pontos onde a gente imagina que o Fortaleza vai aproveitar esses pontos e aí a gente faz um destaque para a equipe do Fortaleza. Em ambas as situações, voltando aqui para esse espaço aqui, o principal ponto de dificuldade da equipe da LDU eu posso até ter uma volta boa dos laterais, mas esse espaço entre os zagueiros e os meias centrais, esse espaço aqui, esse quadrado, é a principal área que eles não ocupam e têm dificuldade. Então eu desço uma linha com 4 jogadores, tá? Eu desço essa linha e tenho 2 aqui. Esse espaço que está entre os meus dedos, né? Entre esses e esses, é o espaço onde você consegue explorar. Como que você consegue explorar? Como você não tem 2 pontas que voltam muito, e quando eu falo voltam muito, é tipo Venezuela contra o Brasil. Os caras descem para marcar lá junto com o lateral. Não é o caso, pelo menos não foi até agora. Quando você não tem esses caras, você tem como chegar com a posse da bola nessa região, nas regiões mais laterais, e explorar esse espaço por dentro. Então eu recebo a bola por aqui, por exemplo, com o Marinho ou o Iago Pikachu, ou o Guilherme aqui na ponta esquerda, tenho como encontrar o meu meia central ou o meu atacante saindo dessa linha dos zagueiros, de preferência não saindo, tá? Eu vou explicar mais à frente, tá? Mas de preferência não saindo nesse momento. Quando a gente tem essa organização da LDU, obviamente a gente está olhando, enquanto brasileiros, para que o Fortaleza vença, certo? Então, esse é o primeiro pressuposto que a gente vai ter. E aí eu preciso entender o Fortaleza nesses momentos para entender quais são os jogadores que podem ser pontos fracos e pontos fortes
dentro desse cenário, dentro dessa organização. Quando a gente vai para Fortaleza, essa imagem já estava no último vídeo, tá? Eu só dei um destaque aí em amarelo para as principais áreas de atuação de Fortaleza. Você tem uma área muito forte de atuação pela esquerda. Então você tem ali a caída do Guilherme, a movimentação dos demais jogadores de meio campo que também dão um suporte legal por ali. O lateral não sobe muito, como acontece na direita, a gente já vai falar disso. Mas você tem ali uma ação muito legal e muito importante. Você tem uma atuação do Caio Alexandre muito importante também de fazer essa inversão, de receber essa bola da ponta para o centro, do centro para a outra ponta e poder abrir o jogo, tá? Então você tem essa questão e você passa a ter jogadores posicionados também à direita, que aí vem tanto o Marinho ou o Iago Pikachu, mais o Tinga pela direita. E aí estamos no primeiro nome que me preocupa ou me gera grandes possibilidades de ser um destaque, tá? Que é justamente o Tinga. A gente mostrou essa imagem também no último vídeo. Justamente pelo fato desses jogadores aproveitarem o espaço entre os laterais e os zagueiros que você vai ter ali e vai formar esse espaço, há uma questão muito importante com essa subida do Tinga. Se o Tinga começar a subir demais e não tiver alguém para recompor, e o Zé Wellison vai ser muito importante nesse sentido, você passa a ter um problema de organização de fato, porque nesse momento, se ele não apoiar muito bem a ponto de produzir os gols, começa a dificultar na marcação. Então perceba como a estratégia é importante de ocupação espacial. Você tem dois pontas que vão cair nessas costas dele, né? Um ponto que vai cair nessas costas dele, e você tem uma jogada sendo construída onde te engana com o zagueiro, né? Eu tenho dois zagueiros, o Guerreiro sai e ele começa a enganar a movimentação, porque o zagueiro não sabe se acompanha ou não. Se não acompanhar, vai tomar essa bola em velocidade. Se acompanhar, deixa um espaço para o meia, para aquele segundo atacante se movimentar. Então, você tem ali uma primeira preocupação. Estou querendo fazer a caveira do Tinga? Não, não é isso. Mas é uma preocupação. É um ponto que pode acontecer dentro das movimentações. Segundo cara que eu vou destacar, Caio Alexandre. Se a gente está falando que para explorar esses espaços entre a primeira linha de defesa, né, a primeira linha dos zagueiros e a segunda de meio campo, você vai precisar encontrar os caras na ponta para depois fechar. Eu preciso que esse Caio Alexandre distribua muito bem essas ações. Então, mais do que necessariamente ocupar um espaço à direita ou à esquerda do campo ali junto com o Zé Wellison, você vai precisar desse cara para fazer esse movimento em V. Sair. Deixa eu só trocar a cor da caneta, fica mais fácil vocês visualizarem. Esse movimento de a bola tá na ponta, ir para ele e ele rodar para outra ponta, e aí você faça a seta inversa também, dele poder fazer esse movimento muito bem, vai fazer com que se crie muitos espaços. Tá? Os jogadores da LDU têm dificuldade nesse posicionamento. Ainda mais se o Fortaleza fizer o primeiro gol, você acaba subindo mais as linhas e sobra mais espaço. Tá? Então temos esse ponto. Além disso, o Pochettino é muito importante para esse jogo também. Tá? Atuando como 10, ele pega exatamente a faixa entre os dois zagueiros que vão estar aqui e os dois meias centrais. Então essa faixa que a gente falou lá na primeira parte é a faixa de atuação do Pochettino. Então, aqui ele atua muito bem, tende a atuar muito bem. E por isso que eu falei para vocês da não saída do Lucero. Então, o Juan Martín Lucero, se ele não sair tanto, se ele não tiver que descer tanto, ele prende os zagueiros na linha que precisam estar para criar essa movimentação de fato. Você tem o Caio Alexandre, que já vai prender um dos meias centrais junto com ele. Você tem o Zé Wellison, que vai prender um meia central junto com ele. E você passa a ter os dois zagueiros também sendo presos pelo centroavante. Quando você tem isso, você gera esse espaço onde o Pochettino pode atuar com mais tranquilidade. Mas tende a ocorrer esse tipo de situação. Pelo que eu vi, e aí na parte numérica para a gente encerrar o vídeo e trocar uma ideia, obviamente. Pelo que eu vi, é um cenário onde o Fortaleza tende a aproveitar e tem recursos para vencer bem a LDU. Tá? O grande detalhe desse jogo é que nenhuma das duas equipes, aí eu olhei a LDU jogando fora de casa, principalmente na Sul-Americana, por conta da altitude, né? Você não tem o fator altitude.
por conta disso, tem um problema muito grande para a LDU. Ela deixa de ter muita posse de bola, muita qualidade que ela tem no Campeonato Equatoriano e passa a ter um jogo muito mais reativo, muito mais de pouca posse de bola ou uma posse de bola mais equilibrada com o adversário. Foi assim com o Botafogo, com o São Paulo, então foi 30% de posse de bola, tomou um sufoco no Morumbi. Contra o Defensa e Justiça, também caiu bem a posse de bola em relação ao primeiro para o segundo jogo, também estava 3-0 já no placar, mas enfim. O cenário de saída da altitude faz com que a LDU tenha um jogo mais parecido com o Botafogo, com Fortaleza, com outras equipes do Campeonato Brasileiro, com o próprio Corinthians. Então é uma equipe mais organizada do que o Corinthians estava naquele momento, mas é uma equipe também com esses pontos de fragilidade entre a linha da zaga e a linha do meio campo, e principalmente nessa movimentação que o 9 e o 10 fazem para essa equipe. Gera espaço, tem espaço para atacar, e aí um excelente dia do Marinho convertendo, ou Iago Pikachu, do Guilherme, um excelente dia do Lutero e também do Pochettino, fazem com que o Fortaleza saia sim como favorito nesse momento. Mas é claro, um gol para uma equipe que já gosta de voltar um pouco atrás na marcação vai ser muito importante, seja para o Fortaleza estar mais tranquilo no jogo se fizer o primeiro, ou para a própria LDU estar mais tranquilo no jogo se fizer o primeiro, beleza? Bem, vocês pediram a análise, essa é a análise da LDU, tá? Dentro do que a gente tinha combinado aqui, justamente por não ter os dados do Campeonato Equatoriano. E é claro, tá? A minha torcida pro Fortaleza, a minha torcida pro Lion, saibam que eu fico muito agradecido de fato pela colaboração e pela vinda no vídeo, né? E espero muito que vocês tenham gostado dessa análise. Boa sorte no jogo, estou na torcida de vocês, vou acompanhar e espero de coração que vocês saiam com esse primeiro título internacional, que é muito importante, não só para o Fortaleza, e eles saibam disso, mas para toda a região nordeste deste Brasil, que precisa desse título porque vocês têm um potencial fudido para ser um grande centro de futebol nesse país, pela qualidade das coisas que estão desenvolvidas aí no Fortaleza e que vão ser desenvolvidas cada vez mais nas concorrências, né? Os concorrentes aí também, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.